Superman que se emociona, que chora, Superman que fica irritado. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Pois é, vamos falar sobre o filme do ano, um dos filmes do ano de super-heróis, que na minha opinião, até que foi bom, hein? Muita gente reclamou de muitos pontos, mas eu vou dar a minha opinião hoje sobre Superman. Depois do like de vocês, isso aí, deixa esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me falem, vocês já assistiram o filme? O que vocês acharam? Bota nos comentários. E, é claro, se inscreva no canal, ativando o sininho de notificação. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala, e hoje é dia de Superman. Bom, como eu falei lá no início, nós temos um Superman com muitas emoções. Ele é um cara que se importa, é um cara que sofre, é um cara que chora, que fica irritado e demonstra que está irritado, frustrado. Bom, não posso dizer que isso é exatamente uma coisa muito ruim. Se a gente for analisar bem, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos comparar. Vou fazer essa primeira parte do vídeo sem spoilers, tá? Mas eu vou comparar ele com outros Supermans de outras adaptações, tá? Tanto série quanto filme. A gente tem um Superman que chora. Isso é impossível? Não, não é. Nós assistimos a animação da Liga da Justiça e o Superman chorou no episódio Para o Homem que Tem Tudo. E é impossível você não se emocionar com aquele episódio. A gente tem um Superman que fica irritado. E mais uma vez, vamos voltar à animação da Liga da Justiça, em que o Superman finalmente se solta e dá tudo de si numa luta contra o Darkseid. Ou até mesmo, isso é em Liga da Justiça Sem Limites, mas em Liga da Justiça mesmo, quando ele enfrenta Darkseid com toda a fúria. Isso é um Superman que apareceu na animação. Mas se você for em filmes, nós temos sim um Superman que também fica com raiva. A gente tem um Superman do Henry Cavill, e ele já teve momentos de raiva. Nós temos um Superman que fica irritado com certas situações, e ele demonstra isso. Nós temos Superman e Lois, que sim, o Clark Kent também expressa sua raiva. Eu sei que um dos vídeos que eu fiz, eu achei estranho a atitude do Clark quando ele estava dando a entrevista para Lois. Isso está no trailer, tá, gente? Isso não é um spoiler. Tá no trailer. Em que ele simplesmente tenta argumentar com ela. Só que, honestamente, em alguns momentos, ela não dá meio que um espaço para ele responder. Assim, na verdade, não para responder, mas para ouvir ele. Porque existe uma questão. Você está sendo entrevistado, você está recebendo uma bateria de perguntas. Só que quando você responde, aquela pessoa parece que não te escuta. Ela só te pressiona. Pressiona e pressiona. E vendo um pouquinho, dá para entender que ele ficou bem irritado e frustrado. Só que é aquele momento da ingenuidade dele. Ele achava que a entrevista da Lois é tipo o que ele faz com ele mesmo. Que é ele simplesmente contando os relatos da situação, o que ele pensou, o que ele estava sentindo. Não, ela vai a fundo, ela tenta fazer as coisas de um ponto de vista mais cinza, não preto e branco. Ela pega os pontos que outras pessoas pensam também. E claro que isso vai deixando um papo mais tenso, né? Então, é interessante. É bem interessante essa situação. E mostra o lado da Lois em que ela não tem essa visão de esperança que o Clark tem. O Clark, ele espera muito o melhor das pessoas. Existem aqueles que ele sabe que são gente
vil, cruel, que ele não acredita muito nessa mudança da pessoa de cara. Existem pessoas assim, como Lex Luthor, por exemplo, mas em grande parte da humanidade, o Superman acredita que as pessoas podem ser boas. Elas podem fazer o que é certo. E é aí que, meus amigos, que o filme vai continuando. Com essa trama de o que é ser bom, o que não é ser bom, o que é diferente do ponto de vista cultural até, já que o Superman não é um humano, né, ele não veio da Terra, ele veio de uma cultura diferente. Mas quando essa cultura de onde ele veio e a que ele vive entram em choque, cara, é um filme bem legal, que põe esses pontos ali, além, é claro, né, da trama principal. E é óbvio que nós estamos tendo que falar também do Lex Luthor. O Luthor, do Nicholas Hoult, rouba a cena. Ele rouba a cena. Porque eu vejo um pouco do Lex Luthor, do Gene Hackman, um pouco do Lex Luthor que a gente viu com Kevin Spacey, um pouco do Lex Luthor das animações, até do Lex Luthor dos anos 60 e 70, né? Aquele Luthor um pouco mais caricato, vamos botar assim, das animações dos anos 70 e 80, né? Que ele é mais caricato. Cara, tá tudo ali no Nicholas Hoult. E ele não... assim, ele não sente vergonha de exprimir aquilo ali, de expressar aquilo. Cara, ele mandou super bem, na minha opinião. Ele realmente foi um vilão à altura. Ah, é claro, o Luthor não tem superpoderes. A gente não tá vendo o Luthor com a armadura dele. Não, realmente a gente não tá vendo o Luthor com a armadura. Ele não tem superpoderes, ele não é meta-humano, ele é só um humano normal. Porém, o plano que ele arquiteta é, no mínimo, megalomaníaco, mas inteligente. É cruel, realmente é um plano muito cruel, mas é inteligentíssimo. Porque a trama se sustenta até o final do filme. E, diferente do que você pode imaginar, né? A história não é só o Superman. Nós também temos a Lois. Como eu já disse antes, ela vê as coisas de um ponto de vista diferente do Clark. E ela é uma excelente repórter também. Tanto que o plano do Lex, né, ele vai ter o seu desenvolvimento, mas ao mesmo tempo você entra em questões com a Lois e o Jimmy Olsen. Que sim, o Jimmy Olsen é importante na história, tá? Ele não é só um coadjuvante qualquer, ele é um cara importante. Isso é muito legal. E as cenas dele são bem divertidas, na minha opinião. Sério, é muito engraçado. O cara... gente, ele realmente rouba a cena em muitos momentos. Ele rouba a cena. E olha, é uma história assim, bem maluca, mas que funciona super bem. Deixa tudo um tom um pouco mais leve, né? Aí nós temos também, é claro, não podemos nos esquecer deles, a Gangue da Justiça. É assim que o Guy Gardner chama eles. Que vivem no Hall of Justice, a Sala de Justiça. E cara, é a Sala de Justiça que a gente via na animação dos Super Amigos. Cara, igualzinho. E obviamente nos quadrinhos. Cara, muito maneiro, muito bem feito. A gente tem uma equipe que tem o Mr. Terrific, né, o Senhor Incrível, que originalmente é da Sociedade da Justiça. Ele não era da Liga da Justiça. Mas colocar o Mr. Terrific nesse grupo foi muito legal, porque ele dá um contraste muito grande dentro do grupo. E sim, eles são apenas 3. E muito diferente do Superman, eles não medem esforços para destruir, para matar ameaças, acabar com as ameaças. O Superman, ele é o cara que tenta preservar a vida, que tenta cuidar até de um esquilinho, para que ele não sofra danos. Um cachorro, mas ele tá ali para salvar vidas.
A Gangue da Justiça, ela tá mais preocupada em derrotar o monstro gigante ou outro bicho qualquer e não se importa se o bicho vai ficar vivo ou não. O Superman ele se preocupa com isso. E é o lado do Superman mesmo. Ele é assim. Ele não tem essa coisa de simplesmente sair destruindo tudo. Ele quer evitar o máximo de danos possíveis. Ele quer salvar o máximo de vidas possíveis. E isso é muito legal. Isso realmente é o Superman. Claro, eu gosto muito do filme Homem de Aço, tá? Eu admito que eu gosto muito desse filme. Mas o Superman do Henry Cavill, nesse filme, ele não se preocupa com as pessoas. Tanto que a luta dele com o Zod causou uma devastação gigantesca. Tanto que resultou em Batman vs Superman, naquela raiva do Batman contra o Superman. Então tem essa, assim, um certo grau de como é que eu vou dizer? Assim, de razão da parte do Bruce. Porque realmente a luta entre eles só causou muito estrago, destruiu Metrópolis quase toda. Agora, com o Superman do David Gordon Sweat, que é o atual, né, do DCU, cara, é completamente diferente. Ele tentando evitar o máximo de dano possível. Cara, isso é muito Superman mesmo. Pelo menos 2 quadrinhos. Isso é muito legal. E na minha opinião, isso é um ponto muito positivo. Porque dá um contraste, né? Você tem coisas muito mais ação no filme do Henry Cavill, tem ação e um desenvolvimento de personalidade psicológico do Clark do David Gordon Sweat, que é do atual. Então, essas diferenças, na minha opinião, são coisas legais. Um filme não desmerece o outro, mas focando apenas no filme atual, eles fizeram uma abordagem muito diferente pro Superman, que na minha opinião funcionou muito bem. Para um filme de 2 horas e 9 minutos, cara, eu nem senti passar o tempo. Que a trama realmente te deixava imerso ali. Você queria saber o que ia acontecer. Cara, foi muito, muito legal. Uma personagem que teve pouca participação, na minha opinião, foi a Mulher Gavião. Ela teve pouquíssima participação na história. Apareceu um pouquinho aqui, outra vez ali, falou uma coisa aqui, outra colar. Mas, pra mim, faltou um pouco da história dela. Pode ser que mais à frente isso se resolva, né? Afinal, a gente tem aí um DCU que tá só começando. Outro personagem importante, esse sim tem uma participação bem importante, é o Rex, o Metamorfo. Ele sim tem uma participação muito importante na história. Ele mostra o poder dele de maneiras que poucas vezes eu vi acontecer, tá? Isso eu achei muito legal. O poder dele é realmente muito versátil, mas muito versátil mesmo. Cara, muito, muito legal mesmo. Colocá-lo como fonte de fraquezas, como um cara com poderes que podem modificar a estrutura do corpo dele, a ponto de ele se soltar e só ficar um pedaço do corpo flutuando assim, é bem esquisito, mas o poder dele funciona assim também. Eu acho isso fenomenal. Agora, além disso, nós tivemos um dos feitos de força mais incríveis do Superman, e foi nesse filme. Isso também é uma coisa que muita gente reclamou. O Superman apanha muito, apanha muito. Cara, em muitos momentos ele apanha muito porque ele está se contendo. Lembre-se, ele é o Superman. Ele não pode liberar a força toda. Senão ele pode destruir o planeta. E eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. O Superman da animação da Liga da Justiça, ele é muitas vezes mais fraco do que esses Supermans que aparecem nos filmes, tá? E em séries. É muito, muito mais fraco. Tanto é que na animação mesmo dele, o Superman da Animated Series, quando ele vai até o centro da Terra, em uma determinada situação, cara, ele volta detonado de tão exausto. Esse Superman que a gente assistiu
cara, ele provavelmente aguentaria com muita tranquilidade. Cara, ele realmente teve momentos de extrema resistência. Absurda resistência, força, velocidade. Cara, foi assim, absurdo mesmo. Absurdo de verdade. O que pra mim, dentro das circunstâncias ali, funcionou muito bem. E, obviamente, a atitude dele de até apanhar mais é para evitar mais danos a outras pessoas. Até mesmo os vilões. Ele, como sempre, tenta evitar danos muito graves às pessoas, incluindo os vilões. Ele simplesmente quer fazer o máximo para não ter assim, casualidades, né? Ter baixas. Cara, realmente ficou muito, muito bom esse filme. Eu diria que sim, que por ter pouquíssimos pontos aqui e ali, né? Até algumas atitudes que os heróis da Gangue da Justiça têm, eu não dou um filme, eu não coloco ele como um filme nota 10, mas é um filme nota 9. É um filme muito, mas muito bom mesmo. É um filme excelente. Se você não assistiu, ainda dá tempo de você assistir, tá? Ainda está em cartaz. Aproveite, corra pro cinema para assistir e tirar suas opiniões, né? Me fala aí o que vocês acharam. Para quem já assistiu Superman e para quem não assistiu e ainda vai assistir, volta aqui nesse vídeo depois e coloca a sua opinião que eu quero saber e a gente vai bater papo, hein? Que olha, foi um baita de um filme, pelo menos na minha humilde opinião. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi um vídeo assim, sem spoilers mesmo. Eu não quis dar spoiler, apesar de já ter passado muito tempo, né? Já tem um mês que o filme estreou, mas eu só pude assistir agora. E eu não queria dar spoiler para não tirar a graça de vocês desse filme, porque olha, vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Ah, e um detalhe. Muita gente reclamou do Krypto, mas o Krypto é muito legal nesse filme. É muito, muito bom. Cara, ele é o típico vira-lata terrível. Que não tá nem aí para tuas ordens. Cara, ele é muito divertido em muitos momentos. Você vai realmente rir com ele, vai se divertir. É uma situação bem leve, tá? Não é nada forçado. Cara, é muito, muito legal mesmo. Muito legal mesmo. A cena dele salvando o Superman. Salvando, né? Tá no trailer também. Coitado do Clark. Rapaz, eu senti dor por ele. Cara, é muito bom. São muito boas essas cenas. Ficou muito bom. Até a Fortaleza da Solidão ficou muito legal. Na minha opinião, também foi excelente. E fica aí a minha dica para você de mais um filme de super-heróis neste ano de 2025. 2025 está sendo um ano muito bom para super-heróis, hein? Tô gostando. Em breve vou trazer resenha de Thunderbolts que eu ainda não assisti, mas já tá no Disney Plus. Então, vou trazer resenha para vocês. Mas, para você ficar sabendo quando vai ter vídeo novo aqui no canal sobre resenha de filmes, só aí se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, bota aí nos comentários o que vocês acharam desse filme, o que vocês estão esperando dos próximos filmes da DC. Vamos bater um papo. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê na próxima e bons filmes para todos nós. Valeu!